Boa noite, boa noite. Boa noite. Que só tá eu? Por enquanto só. Agora entrou mais um colega. Ah, O pessoal tá chegando. É o frio. O frio tá espantando o pessoal. aonde tá frio? Ah, é. Ah, tá Aqui louco, tá tá louco. frio. É, aqui tá bom pra caramba. É, mas se tivesse que ir pra aula, vocês iam. Aula lá presencial, vocês iam dar desculpa, né? Que tá frio. Ah, Olá, boa noite. Boa noite. A minha amiga. Esperar até as 7h10, ver se mais alguém entra, senão vou começando.
E aí, Marcelo? E aí, Marcelo? Fala, Cristian. E aquele papel lá do Everton? Ele explicou depois, cara. Ah, explicou o quê? Ué, que é uma empresa que tá contratando, pô. Pra Tá, e cadastrar tá reserva. onde? E tá onde? Onde o quê? Tá a empresa? Isso não importa, cara. Importa que ela Ou tá não? contratando. Ou como não importa? Não, cara, tá contratando. Ué? Depois tu vê pra onde tu vai. Ué? Pô. Tá, esse Everton, ó. Ô, Esse Legão cara. Papagaio. É uma consultoria de emprego, cara. Tem aí na Bacelar aí, ó, Vício Falador. Tá contratando aqueles profissionais tudo aí, ó. Se alguém tiver afim de puxar ele no calçadão ali, ó. E o endereço é só botar no Google, cara. Isso aí é fácil. Ô, Marcelo, meu afilhado aí, ó. Apareceu, ó. Deixa o guri, cara, que o guri é bom. Não, é bom, é bom, é bom. Ô, meu afilhado, e aí, meu afilhado? Tô voltando, hein? Pessoal, vamos começando. Positivo. Seguindo, todo mundo tá me escutando? Primeira coisa Positivo. de tudo. Sim, sim. Quem, porventura, não estiver escutando, faz aquele mesmo esquema da aula de ontem, sai, que eu aceito de volta e provavelmente volte a escutar. Tá? Então, seguindo o que a gente vem trabalhando, primeiro a gente viu a questão da previsão de carga. Então, estabelecemos os pontos de iluminação, pontos de TUGs, pontos de TUIs. Tá? Ontem fizemos a demanda, tá? Estudamos a demanda e depois fizemos o cálculo da demanda em relação àquele nosso exemplo. E hoje a gente vai trabalhar a questão da divisão de circuitos. Tá? Então, que tipos de circuitos, como que a gente divide em determinados circuitos, é bem tranquilo, tá? E que a gente tem que ter, então, essa divisão por fase. Então, se a gente tiver um circuito de 127, a gente vai colocar toda a potência em uma fase. Se a gente tiver um circuito de 220, por exemplo, a gente vai ter que dividir o valor da potência de forma uniforme em duas fases, tá? E se a gente tiver um circuito que tenha 3 fases, por exemplo, a gente vai ter que dividir esse valor em 3 fases. Mas no nosso exemplo, a gente vai trabalhar com iluminação considerando 127, tá? Considerando uma fase só. E as TUGs e as TUIs a gente vai colocar como 220 e vai dividir em 2 fases. E aí, no final, a gente tem que ter o mais equilibrado possível em cada uma das fases, tá? A soma delas tem que estar o mais equilibrado possível. Dificilmente a gente vai conseguir exatamente o mesmo valor em cada uma das fases, mas a gente tem que ter valores bem próximos, tá? Então, a ideia na aula de hoje é ver, então, essa divisão de circuitos terminais. Então, o porquê de ver isso, tá? Hoje a gente faz essa divisão de circuitos terminais para que depois a gente possa, a partir da divisão de circuitos terminais, fazer o cálculo do dimensionamento da seção desses circuitos. Tá? Então, primeiro a gente precisa definir isso para depois a gente avançar e ver qual vai ser a seção de cada um desses circuitos. Então, o que são, né, circuitos terminais? A gente definiu isso em projetos 1, mas só relembrando, tá? São circuitos que alimentam diretamente os equipamentos de utilização, no caso, lâmpadas, aparelhos elétricos, motores,
e ou tomadas de correntes de uso geral. Tá? Então, cada ponto desses a gente estabelece como um circuito ou coloca mais de um ponto. Geralmente a gente considera um circuito para iluminação, se a gente estiver falando de uma residência, por exemplo, de um andar, a gente coloca a iluminação toda daquele andar num circuito, coloca cada TUI, dependendo do quanto é a potência, coloca em um circuito ou coloca mais de uma TUI num circuito. Isso aí vai muito do projetista, tá? Aqui eu vou fazer o exemplo com vocês seguindo mais ou menos uma ideia e até para exercitar, pensando no futuro, no dimensionamento de circuito. Então, vou colocar vários circuitinhos mesmo para a gente exercitar, mas a gente poderia estar colocando bem menos, tá? Colocando várias TUIs no mesmo circuito, várias tubos. Eu que vou a fim de exercitar e dividir um pouquinho mais. Então, basicamente, é esse o quadro que a gente preenche, tá? Então, a gente coloca qual o circuito, o tipo, então, se ele é de iluminação, se ele é de TUG, se ele é de TUI, qual a tensão dele, a potência, e aí divide essa informação em cada uma das fases, tá? Essa tabela que a gente preenche, então, quando a gente faz divisão de circuitos. Aí, no caso, vai depender do que a gente vai estar considerando, se é um circuito bifásico, se é um circuito trifásico, para ver quantas fases a gente vai estar colocando e vai estar dividindo, né? Não tem cálculos para fazer nessa parte, diferente da parte anterior. É só definir mesmo quais os circuitos e a potência deles e separar em fase. A única coisa que a gente vai calcular, na verdade, é para ir tentando deixar as fases o mais equilibrado possível. De contrário, a gente não realiza nessa parte nenhum cálculo. A parte dos cálculos vai vir em seguida na parte do dimensionamento da seção desses circuitos. Então, por exemplo, se eu quiser separar aqui circuito 1 e 2, por exemplo, eu chamo de iluminação, 3, 4, 5 e 6 de TUIs. Tá? Aqui é só um exemplo que eu trouxe de uma distribuição de circuitos, para vocês verem mais ou menos. Então, eu estou considerando as três fases, tá? Os dois primeiros circuitos de iluminação com tensão de 127, e aí eu só coloco a potência delas em uma das fases, e aí os outros circuitos são TUIs, então aquela potência precisa ser dividida, como é 220, em duas fases, tá? E aí a gente vai tentando manter equilibrado, vai jogando os valores, tá? Da forma que a gente achar mais adequado. Depois, às vezes, a gente soma lá no final, vê que não deu muito certo, não está muito equilibrado, a gente tem que refazer, mas não é muito complicado essa parte, basicamente é isso mesmo. E é o que a gente vai fazer para aquele exercício na aula de hoje, tá? Então, eu vou dividir em circuitos, tá? Vou fazer uns 2, 3 com vocês. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e aí depois a gente confere. Até porque a gente vai precisar dessa tabela pronta para a gente conseguir continuar, por causa que essas informações são necessárias para o dimensionamento dos circuitos. Então, a gente precisa que todo mundo tenha essa tabela preenchida
da maneira correta. Tá? Então, peguem as informações de vocês da aula de previsão de carga, porque a gente vai usar elas agora para construir essa tabela. Como eu disse, ali no exercício eu não estabeleci tensão, tá? Só um exercício a efeito de a gente estar praticando na aula mesmo. Depois vocês vão ver que quando eu der uma lista de exercícios dessa primeira parte, que eu acho que vai ser na próxima aula, para não deixar acumular muito, a gente já vai ter mais informação, mas aqui eu estou indo construindo aos poucos com vocês. Então, como a gente está falando de uma residência pequena ali pelo exercício que eu propus, eu separei em apenas um circuito de iluminação, tá? Então, considerando que o circuito 1 vai ser a minha iluminação geral, então a iluminação geral de toda uma residência, então o tipo é iluminação. Tensão eu vou considerar 127. E aí, qual vai ser a minha potência? Então, se eu estou considerando que toda a minha iluminação da minha residência vai estar no mesmo circuito, a minha potência vai ser aquele somatório da nossa previsão de carga da parte de iluminação. Tá? Então, se vocês lembrarem da nossa tabela de previsão de carga, essa aqui, a gente estabeleceu a nossa previsão de carga de iluminação e depois a gente somou e viu que o total da nossa potência de iluminação seria 1.260. Então, vai ser essa potência que eu vou estar colocando aqui. E aí eu posso colocar ela onde eu bem entender, tá? Considerando... Professor, Oi. professor, não tem uma norma que diz que em 127, em 110, né, tem que ter o máximo em potência em cada circuito 1.200 e para 220, 2.200? É uma norma isso ou posso passar da norma? Quanto a mais eu posso passar da norma? Não, tem um consenso, né, que a gente utiliza referente a isso, tá? Mas nem sempre a gente consegue seguir esse tipo de questão, até porque dependendo da potência do teu equipamento, por mais que tu divida entre as fases, tá? Tu não vai conseguir obedecer essa questão. Se aconselha isso, tá? Ficar em torno desses valores. Mas não é algo que a gente consiga, na prática, cumprir sempre, devido à potência de certos equipamentos. Mas aí já não cairia em tomada específica ele? Oi? Mas aí se passasse, vamos supor, se passou de 1.200 watts em 110, já não seria uma tomada específica? Já? Mas é que aqui a gente não está falando de tomada, na verdade, né? A gente está falando do total de iluminação. O que a gente pode fazer, nesse caso, é dividir o circuito. Não colocar um circuito todo para iluminação, por exemplo. Dividir o circuito de iluminação da residência em dois. Então, a gente separaria uma parte dele, por exemplo, o quarto, a sala e a cozinha num, o banheiro, o lavabo, não sei o que, no outro, entendeu? E aí, consequentemente, a gente teria uma potência menor em cada um dos nossos circuitos. Ah, entendi, professor. Obrigado, viu? Porque, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, eu tenho o quarto, cozinha, sala de estar. Tenho 6 peças, né, nessa residência que eu supus. Eu poderia, por exemplo, botar o quarto,
o banheiro e a sala num circuito. Então, eu teria quarto mais banheiro mais sala. E aí eu teria aqui, nesse caso, seria 280 mais o banheiro 160 mais a sala 340. Eu teria uma potência de 780. E aí no outro circuito eu colocaria a iluminação da cozinha, da lavanderia e do lavabo. Aí eu teria o restante, que seria 220 mais 160 mais 100. Então eu teria 2 circuitos de iluminação na minha residência. Dessa forma, eu teria uma potência menor do que o consenso que a gente adota para o 127. Ah, sim, entendi, professor. Muito obrigado, viu? Nada. É que aqui eu estou colocando, porque como é um valor próximo, né? Tipo, não é um valor que supera muito, é uma questão de uma residência pequena, não teria problema a gente estar colocando assim, mas pode ser que a gente divida, tá? Mas vocês vão ver, por exemplo, que a gente vai ter TUIs que a gente vai acabar com valores também, acho que só o caso do chuveiro que vai ultrapassar um pouquinho, o restante não chega a ultrapassar o consenso que a gente utiliza. De contrário, não tem nenhum outro circuito que vá ultrapassar esse limite. A questão das TUGs, tá? Também a gente poderia separar da maneira como a gente achasse mais adequada. Isso a gente costuma fazer essa divisão com base na planta, tá? Então, que circuitos que ficam mais próximos, até para não estar passando um circuito para um lado, passando o circuito para o outro, quais as peças ficam mais próximas, a gente vai organizando os nossos circuitos. Como aqui a gente não tem, eu fui separando mais ou menos para a gente conseguir depois ter valores aceitáveis de dimensionamento de condutores. Tá? Então, eu coloquei como circuito, nosso circuito 2 seria as TUGs da lavanderia, tá? Porque se vocês lembrarem aqui no nossa previsão de carga, a lavanderia foi aqui junto, uma das que tiveram maior potência de TUGs, então eu considerei um circuito para as TUGs da lavanderia, um circuito para as TUGs da cozinha, um circuito para as TUGs do banheiro e o restante das TUGs no mesmo circuito. Então, aqui nós teríamos o tipo, seria TUG. Aqui seria 220. As TUGs da lavanderia somaram 1.900, tá? Depois a gente vai fazer a divisão por fase. Primeiro eu vou colocar quais os circuitos. TUG de cozinha. TUG banheiro. TUG do lavabo, da sala e do quarto. Então, todas essas aí fecharam o circuito das TUGs.
Poderia separar mais ainda, se eu quisesse, mas ou juntar também, não teria problema, porque se vocês forem ver como a gente vai dividir essa informação em duas fases, não vai ficar um valor muito alto, tá? Mas se eu colocasse poucos circuitos, depois não ia ter muita divisão em eletroduto e, consequentemente, não ia ter muito dimensionamento de condutores. Então, eu fiz mais dividido por causa disso. Tugs de cozinha somou um valor de 2.000. As tugs do banheiro, 1.800. E as outras somaram 2.000 também, tá? Então, essas informações aqui, a gente tem que estar dividindo em duas fases. Tá? E aí a gente vê, vou colocar para cá, para a gente considerar no nosso sistema, se a gente vai considerar o nosso sistema bifásico ou trifásico. Nesse caso, vamos considerar só as fases RS, tá? Então, o 1.900 a gente tem que dividir, então vai ter que ser 950 em cada uma delas. Aqui tem que ser 1.000 em cada uma delas. Aqui 900. E aqui 1.000, tá? Basicamente é isso que a gente vai fazendo. Se a gente considerar um sistema trifásico, aí sim a gente tem que jogar mais essas informações, porque a gente vai dividir o valor da potência em 3 fases. Então, a gente vai jogando um pouco mais para cada uma delas. O resto dos circuitos, vocês ficaram faltando as TUIs. Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem, aí cada um pode fazer de um jeito. Eu aqui, se quiserem fazer da maneira como eu fiz, para depois conferir com o que eu vou estar passando, eu coloquei cada TUI num circuito, e aí no final fiquei com 12 circuitos, tá? Mas vocês podem colocar de outra maneira, e aí a gente vai conversar quais seriam essas outras maneiras. Nesse caso, a gente poderia colocar, como eu falei aqui, a iluminação a gente poderia dividir, então ter 2 circuitos de iluminação, como a gente estava conversando. A gente poderia ter menos circuitos de tubos, ter só 2 circuitos de tubos, por exemplo, porque quando a gente fosse dividir, a gente teria um valor por fase ainda aceitável, não seria um valor muito, muito elevado, tá? Mas, como eu disse, isso depende muito também da planta que a gente vai estar considerando. Então, nesse caso, a gente não tem a planta, a gente está só supondo, por isso fica mais aberta as possibilidades, tá? Mas quando a gente tem a planta, a gente não tem tanta possibilidade assim, porque eu não vou colocar um circuito de uma peça que é no início da residência com um circuito de uma peça que é no final. E eu vou ter que atravessar tudo, sendo que eu posso colocar 2 circuitos separados, tá? Então, essas coisas, esses cuidados a gente só tem quando a gente tem realmente a planta do que a gente está projetando, certo? Vou dar um tempinho para vocês completarem a tabela ou fazerem sugestões para a gente estar alterando, para que a gente consiga terminar e deixar essa tabela pronta antes de fazer a divisão dessas informações nos eletrodutos.
Vou deixar na tela aqui a tabela da previsão de carga para quem não estava na primeira aula e não tem as informações, porque aí vocês conseguem, mesmo sem aquela aula, completar essa outra tabela. Aqui tem as informações de quais TUIs a gente tem e quais as potências delas. Ô, professora, Diga. colocou a geladeira em 127 ou 220? Coloquei como 220, por ser uma TUI, mas como ela está com uma potência baixa, não tem problema considerar 127. Não, toquei só para fazer igual o seu exemplo aí. Aham.
Terminaram? Pessoal, terminaram? Eu terminei. Mais alguém terminou? Pessoal, não estou cobrando que vocês coloquem vídeo, nem fiquem com o áudio todo o tempo aberto, mas são sempre os mesmos que estão falando. Eu tenho como tirar o mudo de vocês, tenho como colocar para todo mundo aparecer. Então, se vocês não começarem a participar, eu vou começar a fazer com que fiquem sempre com o vídeo e com o áudio ativado. Não basta só entrar na aula para garantir a presença, tá? Se estão achando que é isso, estão enganados. Vou aproveitar que ninguém responde para fazer a chamada, então. Aí tenho certeza que vão aparecer. Christian, Giovanni, Aqui, Eduardo, aqui. Everton, Francisco,
Presente, tô aqui. Jean, Gustavo, Isaac, Lucas Paiva, Aqui. Lucas Guimarães, Aqui. Luiz, Marcelo, Aqui. Nicolas, Ronaldo, Vinícius, Iago e Rogério Eduardo. Terminaram o exercício, já que retornaram agora aqui com os áudios? Eu não terminei ainda, professor, tô fazendo. Tá. Nem eu. Só enquanto vocês fazem. Professor, Opa, professor, diga. eu tô um pouco perdido só. Só uma questão. Tu Diga. deu fogo no chuveiro, essas tomadas. Eu tenho que pegar isso, botar na tabela, né? E fazer separação ali na parte de corrente, Tá. né? Pra dividir as fases, é isso? Isso, a parte da potência, dividir a potência nas fases. Ah, tá bem. Tu teria como tu me botar de novo aquele slide que tu botou? Esse aqui? Isso? Esse mesmo. Isso mesmo. Perfeito, muito obrigado. De nada. Pessoal, aproveitando, enquanto vocês vão fazendo, segunda-feira não tem aula, tá? É feriado. Na terça-feira, eu vou fazer uma aula de exercício, tá? Onde vai ser um exercício parecido com esse que a gente está trabalhando, e vocês vão ter que fazer a parte da previsão de carga, da demanda e a divisão em circuitos terminais, tá? Eu vou mandar a lista hoje para caso alguém queira, tá? Aproveitar para adiantar alguma coisa, tá? E só conferir as suas respostas durante a aula, até porque acredito que não vai dar tempo da gente resolver todo o exercício na aula, mas boa parte dele. Então, quem quiser já adiantar, a gente vai conferir na aula de terça-feira. Tá? Quem perdeu alguma aula, está um pouco perdido, tem os vídeos no YouTube das aulas, tá? Se mesmo assim ficar com alguma dúvida, pode me chamar sem problema no WhatsApp, que dentro do possível eu atendo vocês sem problema algum para estar auxiliando vocês nessa questão. Eu sei que é um pouco diferente essa metodologia, tá? Vocês terem aula online, esse tipo de aula é muito melhor presencial, por questões até da maneira como eu explico, como eu vou resolver os exercícios junto com vocês, fica mais fácil no contato presencial, mas a gente vai se adaptando. Então, quem tiver com alguma dificuldade, fique à vontade,
em me chamar, que eu estou à disposição para ajudar vocês, tá? Sem problema algum. Ô, professora, Diga. o Everton pediu pra aceitar ele na aula aí. O Everton. Bah, mas eu já aceitei. Ah, tá, então me atrasei um pouco pra avisar. Eu tento deixar aqui onde aparece o pedido para estar aceitando vocês sempre aberto para quando vocês caem eu conseguir aceitar na mesma hora, que às vezes eu estou olhando para outra coisa, acabo não vendo no momento. Pode crer, bro. Professor, Oi, diga, Francisco. tu botou atenção 220 no ar, geladeira, forno, ou tu botou... O que tu botou em 127? Só botei iluminação. O resto eu Em botei 127? tudo... Isso, em 127 só coloquei iluminação, o restante eu coloquei em 220. E nesse exemplo eu estou colocando a divisão apenas em duas fases, tá? Só em RS. Mas no exemplo, no exercício da lista, a gente vai dividir em RST. Tá? Mas hoje a gente está dividindo só RS. Ah, perfeito, obrigado. De nada. Professor, se tu puder voltar para a tabela anterior aí, por favor. Claro. Essa aqui? Prepara o mate e confere aí na tua casa as atrações do Galpão Globo desse sábado. Homenagens, muita música boa, vem aqui. Olha só. Histórias de Leonel Esse pai da música da fronteira, multidividido pelo público do Galpão Globo e respeitado nos festivais urbanos. Talento de artistas de várias partes do nosso estado, tocando e cantando com a gente. No mês em que o saudoso Júnior Freitas completaria 101 anos, em homenagem a esse símbolo da música vida. Toda Rio Grande do Sul tem ainda as novidades, os sucessos e a diversão para toda a família com belos clipes exclusivos. E em homenagem a essa baita produtora, experimentista, que revolucionou o nossa música e a inspiração para muitos artistas. Isso é uma coisa. E essa é da manhã. Cada um na sua casa e todos no Galpão Globo. Eles estão de volta, prontos para usar o tempo. Tá pegando, bicho, tá pegando. Professora, Diga. pode botar pra mim a outra tabela essa hora? Posso. Obrigado.
Nós vamos ter ao todo... Se considerar uma TUI por circuito, vamos ter 7 circuitos de TUIs. Professora, Diga. estava dando uma olhada aqui na aula, ali na parte de demanda de aparelhos condicionadores de ar, tipo Spinker. Aí a senhora botou o anexo E, tá? Tá. E ali depois tá fatores de demanda para condicionadores de ar tipo janela. A potência deles são a mesma ou se equivale? O seio D, tu diz? O item seio D? É exatamente isso aí. A diferença do item C para o item D, no caso da demanda, é que um é até 30.000 BTUs, tá? O C, e o outro é superior a 30.000 BTUs, que aí a gente já considera central. A gente já não considera mais um ar-condicionado, a gente considera central de ar. Aquelas grandes mesmo, aquelas tipo industrial, né? Isso, Tipo aquelas chove, assim. essas coisas. Isso. Tá bom. Aí essas Obrigado. entram no D. As normais, esses condicionadores que a gente tem em residências, até na própria GP, são os menores que entram no item C. Tá bom, Aí então, esse a obrigado. gente olha no anexo E ou no anexo F, que é Tá. o E é para residência e o F é para quando é escritório ou salas de aula. Tem essa diferença entre um e outro? Tem, se o ar-condicionado é instalado numa residência ou se ele é instalado no escritório, numa sala. Um a gente olha no anexo E e o outro a gente olha no anexo F. A diferença se dá por causa da quantidade de pessoas que tu vai considerar que tem no ambiente.
Uma coisa é tu considerar que tu tem um ar-condicionado num quarto, por exemplo, de uma residência. Que tu vai ter 2, 3 pessoas naquele quarto. Outra coisa é tu considerar numa sala de aula, onde tu vai ter bem mais pessoas. Por isso essa distinção de olhar em um anexo ou olhar no outro. Entendi. Obrigado. De nada. Professor, só uma dúvida. Diga. Nesse caso, tu usou a tua iluminação 127, porque eram poucas luminárias, né? Pouca iluminação, né? Hã? Tu usou outra iluminação em 127, né? Sim. Tá, e por que não em 220? Aí a amperagem vai ser menor, né? Isso, a Nesse amperagem caso vai não precisa. Uhum. Não, Mas quando é muita iluminação, aí tu bota isso? isso, quando a gente... é que tem um caso. Aqui, eu tô fazendo a efeito de cálculo, porque para ter diferença no nosso dimensionamento de condutores, para mostrar a diferença para vocês no dimensionamento de condutores, tá? Por isso que eu coloquei um em 127, outro em 220, por isso que eu vou colocar em 2 fases. A lista eu vou dividir em 3 fases, para tentar mostrar todas as possibilidades para vocês. Mas, de modo geral, a gente coloca a iluminação, quando a gente vai trabalhar com valores muito elevados, a gente põe para 220 para diminuir realmente a corrente. Nesse exemplo específico, não foi por causa disso que eu coloquei 127 ou não coloquei. Foi só por uma questão de didática mesmo para futuros cálculos. Mas, se eu tivesse que considerar, nesse caso, alguma coisa, eu consideraria da mesma forma o 127, porque não é uma potência muito grande, não vai me exigir muito do meu sistema, não teria problema, tá? Mas valores maiores do que isso, sim, aí a gente coloca em 220, porque aí a gente vai dividir e diminui essa corrente. Ô, professor, já fez chamada já? Eu tô aqui, aí. Fiz, não estava na hora de responder. Ah, fui no WC. Mentira! Tu foi fazer a janta, hein? Conseguiram terminar, pessoal, para a gente corrigir? Eu tô meio perdido, mas dá-lhe pau. Vou tentar fazendo aqui para quem está perdido tentar se achar, tá? O que eu considerei aqui, então, tá? Eu considerei cada uma das TUIs como sendo um circuito. Tá? Então, a gente vai ter a máquina de secar, máquina de lavar, chuveiro, ar, temos 2, temos geladeira e temos o forno. Um, dois, três, quatro, 7. Tudo isso é TUI. E todos eles eu considerei 220. Qual é cada uma das minhas potências? A máquina de secar, 3.500.
lavar 1.000, chuveiro 5.500, usar 1.400, geladeira 500 e forno 1.000. 500 e o forno 1.000. Aí eu tenho que fazer a divisão em cada uma das fases. Então, se eu tenho 3.500 e eu vou dividir em duas fases, eu vou botar 1.750 em cada uma das duas fases. A máquina de lavar, que eu tenho 1.000 de potência, eu vou colocar 500 em cada uma. O chuveiro fica 2.750 em cada fase. Cada um dos ar vai ter 700 em cada um. É sempre a metade do valor em cada uma das fases. E aí, no final, a gente tem que ter o mais balanceado possível que a gente conseguir chegar entre essas fases. Nesse caso, a gente não tem muito o que fazer, porque todos os itens estão em duas fases, exceto a iluminação que está num só. O que eu poderia fazer, tá, para, se eu quisesse equilibrar um pouco mais, tá, esse meu sistema? Como a gente falou, a gente poderia dividir a iluminação em dois circuitos. Se eu dividisse a iluminação em um circuito, iluminação em outro circuito, a gente tinha pensado em colocar quarto, banheiro e sala. Então, quarto, banheiro e sala. E aqui ficou lavabo, lavanderia e cozinha. Se a gente dividir, aí a gente consegue equilibrar um pouco mais isso, porque a gente vai ter no primeiro 780, aí a gente põe aqui, por exemplo, e no segundo a gente teria 480, e aí a gente colocaria aqui. Então, a gente, dessa forma, ficaria um pouquinho mais equilibrado. Então, teria essas duas formas, tá, de resolver, ou com uma iluminação só, um circuito de iluminação, ou dividindo o circuito de iluminação em dois, e aí a gente conseguiria ter um pouquinho mais de equilíbrio entre as nossas fases. Mas a ideia é basicamente essa. Quando a gente está trabalhando com 127, a gente vai colocar toda a potência em apenas uma fase. Quando a gente está trabalhando em 220, a gente vai dividir ela em duas fases, tá? Nesse caso, um sistema sendo dividido só em RS. Como eu disse, no exemplo no exercício da lista que eu vou mandar para vocês, que a gente vai estar resolvendo na próxima aula, eu solicito que a divisão seja feita considerando um sistema com RST. E aí a gente tem um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer a divisão, porque aí tem que ficar jogando para um lado e para o outro, porque a divisão não é tão simples como essa aqui, que todos vão em duas fases, fica fácil de fazer a distribuição, tá? Mas dividir os circuitos em circuitos terminais é isso. De modo geral, num projeto real, pegar a nossa planta e ver de que maneira a gente consegue fazer a melhor distribuição de circuitos sem que a gente vá ter sobrecarga em algum deles ou um outro fique com pouca potência. Uma questão que é muito considerada também foi o que eu falei, não adianta eu ter um circuito que vai
passar pela minha primeira peça e vai até a minha última peça. Ele vai percorrer um longo caminho. Então, a gente tenta agrupar os circuitos de forma que eles fiquem não tão longos, não atravessando tanto o ambiente, até porque a gente acaba tendo algumas perdas nesse caminho. Tá? Isso a gente está falando de uma residência onde tem poucos aparelhos, onde tem pouca potência, só para efeito de cálculo. Tu imagina o tamanho que não é essa tabela e o quão difícil fazer essa divisão quando a gente está falando de uma indústria, por exemplo, como um todo, onde tem vários outros circuitos a serem considerados, diversos outros equipamentos, setores que tem que ser feita essa divisão. Tá? Quem estava meio perdido conseguiu se achar um pouco? Sim, sim, sim. Professor, Diga. como isso é uma demonstração de uma casa e tal, eu consegui em uma fase 11.480 de potência, né? Aí, se eu dividir por 220, vai dar a minha amperagem de uma fase, é isso, né? 1.480. Tu tá... 11.480. Ah, tá. Aí eu divido por 220 e vai dar a amperagem de uma fase minha, é isso? Uhum. Tá, mas vai passar de 50 amperes, não vai? Vai dar 52,18, mais ou menos. E a minha casa bifásica, ela não tem que ter um disjuntor de 50? Ou isso é só questão de cálculo mesmo? Pode ter um a mais? Pode ter um a mais sobre isso? Ah, mas tem a questão, Francisco, que tu não vai ter todos os equipamentos ligados ao mesmo tempo. Tá, É mas em questão questão de também cálculo... do quadro de distribuição, a distância, tem outros fatores aí que vão influenciar também nisso aí. Sim, mas foi usado todo ao mesmo tempo, claro, o disjuntor é de 50, ele não vai dar por 52 amperes só, né? Não, se tu considerar, eu não fiz o cálculo, não dividi os 11.480 por 220, tá? Porque não tava nem pensando nesse aspecto, porque eu estava fazendo só a residência a efeito de cálculo. Tanto que os valores de equipamento eu só chutei, assim, eu não sei se um chuveiro é 5.500, só coloquei informações para efeito de cálculo. Mas, efetivamente, se a gente tiver todos os dispositivos ligados ao mesmo tempo, tá, a gente vai ter sobrecarga, mas é muito difícil tu ter tudo sendo usado ao mesmo tempo. Até porque aqui a gente está considerando, por exemplo, 3 tuis de 600 VA no banheiro sendo usados ao mesmo tempo. Está considerando na lavanderia, fora a máquina de lavar e a máquina de secar, outras 3 tuis de 600 VA. São coisas que não batem mesmo, não tem como ligar ao mesmo tempo, é difícil. Então, tipo, tu dificilmente vai estar ligado. Aqui, usando a minha casa como exemplo, a gente sempre procura, por exemplo, não ligar a máquina de lavar junto com a máquina de secar, junto com o chuveiro. São coisas que a gente evita de fazer, para evitar que a gente tenha algum problema. Se eu ligar os 2 chuveiros ao mesmo tempo, aqui desliga. Tem problema e a gente nunca arrumou. Mas são coisas que a gente evita no sentido de evitar que tenha algum problema futuro, né? Mas, efetivamente, se a gente calcular e for tudo ao mesmo tempo, a gente vai passar dos 50
amperes, mas nesse caso, como a gente não passou um absurdo, não é? Aí eu passei, tem 80 amperes e seria o disjuntor de 50, aí sim a gente poderia considerar que a gente tem um problema, mas nesse caso a gente passou bem pouquinho e está considerando que a gente vai ligar equipamentos que é improvável a gente ligar ao mesmo tempo, entende? Sim, sim. E quando a gente for fazer o dimensionamento desses circuitos, até tu vai ver que vai dar uns... como eu dividi bastante, a gente vai ter seções de condutores bem baixas também, assim, porque olhando os circuitos individualmente não são circuitos muito elevados, né? Eu coloquei o exercício que eu coloquei na lista, que eu coloquei um pouco mais de equipamentos, eu coloquei para a gente dividir em 3 fases. Então, a gente fica com valores menores em cada uma delas. E aí, acredito eu que não passe do valor. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, professor, tranquilo. Se não tem mais nenhuma dúvida, era isso que eu tinha para hoje, tá? Como eu disse, a próxima aula é terça-feira. Eu vou mandar a lista para vocês agora. Quem quiser ir resolvendo, se não, na terça-feira a gente vai trabalhar em cima dela. Vou dar essa primeira lista porque eu não quero deixar acumular muita coisa. Depois eu entro em dimensionamento de condutores, divisão de circuitos e eletrodutos. Dimensionamento de condutores a gente vai ver por 2 métodos. E aí, para não ficar acumulando muito, para a gente fixar bem o conteúdo, eu separei em 2 listas, separei o conteúdo em 2 partes para tentar que ninguém fique perdido, porque todo o conteúdo é uma continuidade. Então, se perder no início, não vai conseguir acompanhar. Então, vou mandar a lista para vocês hoje, quem puder já ir dando uma olhada. E aí, terça-feira, a aula vai ser em cima dessa lista, tá? Bom final de semana, bom feriado para vocês e até terça-feira. Ok, obrigado, boa noite. Boa noite, professor. Até terça. Boa noite. Falou, boa noite, bom feriadão aí, gurizada. Igualmente, igualmente. Te desce, Cristiano, vai se perder a lancha.